Olá, olá, sejam todos bem-vindos para mais uma edição, quarto episódio do Goiás Pode Mais. Comigo, André Rodrigues, e com ele, futuro governador de Goiás, torcedor da Aparecidense e bebedor de café sem açúcar, Gustavo Mendanha. Fala, Gustavo. Fala, André. Gente, vocês não acompanham, mas é a quinta vez que ele começa. Eu espero que agora seja definitivo, né, André? E o tempo do Gustavo é precioso, né? Então a gente tem que acertar de primeira e tal. Mas você tá bem, bicho? Tô bem. Hoje inicia oficialmente a campanha e, antes de mais nada, dizer: eu preciso do seu voto. É verdade, agora já pode pedir, né? Agora já pode pedir. Vem cá, como você bem frisou, começou oficialmente a campanha. Tá preparado para o batidão? Preparado, foram alguns meses aí de conversa, de diálogo, né, de visita intensas no interior, preparando, né, para que esse momento pudesse começar. E agora não só eu, o nosso vice-governador Ila Cruvinel, que aliás vamos convidar ele para estar aqui. Vamos, próxima semana. E o senador João Campos. Se bem que você ficou de prometeu trazer meus filhos. Era para ter sido hoje. Era Você para ter parece sido um hoje. tipo de político que tem aqui em Goiás, que promete. Fala, hein? Tem isso, né? Mas calma, a gente aqui de Goiás vai mudar. Não sei se te informaram. Mas fala aqui só para mim. Ninguém tá ouvindo, fala só para mim. Vocês aqui que estão presentes no estúdio, por favor, não escutem. Fica aqui, vai morrer aqui esse assunto. Mas qual é a melhor parte da campanha, Mendanha? Posso Qual é falar? a parte mais excitante? Posso falar nessa câmera fala aqui? pra câmera, fala pra você quiser, irmão. Você é o próximo governador. Eu acho que é o contato com as pessoas. Eu sou o tipo de político que gosta de gente, gosto de estar no meio do povo. Esse final de semana, por exemplo, eu estava lá na Romaria de Muquem, em Niquelândia, milhares de pessoas. Eu gosto desse contato com as pessoas, gosto de sentir o calor, gosto de ouvir as pessoas, aquilo que as pessoas pensam do Estado. E a partir dessa conversa, desse diálogo, dessa escuta, a gente poder construir um sonho que é possível de mudar o Estado de Goiás. Você citou Muquem. Quantos dias você passou lá em Muquem? Um dia, dois? Eu tive por 2 dias. 2 dias eu fiquei lá. Eu cheguei no domingo, passei o domingo com os meus filhos, dia dos pais. Peguei um sapato da minha mãe, dia dos pais, estou usando hoje. Posso fazer propaganda? Depende da loja. Thaís Calçados, lá no centro de Aparecida. Aí pode. Loja da minha mãe. É da sua mãe? Tá bom, depois eu vou cobrar um pequeno royalty, mas tranquilo, de boa. E depois do almoço eu saí para Niquelândia, né, que é a cidade. Muquem é um distrito de Niquelândia. Todo mundo sabe que eu sou evangélico, mas até pelo respeito que nós temos por todos aqueles, né, enfim, que têm a sua devoção, a sua fé. Nós estivemos lá para conversar com as pessoas. Fui eu, o senador João Campos, nosso vice-governador Ila Cruvinel, além de algumas lideranças que estavam junto conosco, enfim, o ex-prefeito lá da cidade, vereadores, e foi, enfim, interessante, né? Conhecer essa tradição que é tão forte, são já dezenas de anos que essa festa Mais de acontece. 2 séculos, eu acho. E poder, enfim, eu não conhecia, eu fiquei, cara, é uma cidade que é montada e lá o bispo nos recebeu muito bem, o padre Ademir, enfim, foi muito bom. E, claro, tá no meio do povo, que é o que eu gosto de fazer. Não, eu te conheço, sou teu amigo, eu sei que você gosta de circular. Você vai em todas. Mas as pessoas se espantam. Ah, o Mendanha é evangélico, na igreja católica, numa festa católica, as pessoas se espantam Cara, com isso. assim, eu acho que o católico não, até porque todo mundo sabe, eu nunca escondi a minha fé, enfim. Às vezes alguns evangélicos, né, enfim, não entendem essa importância do Gustavo, enquanto político, conversar, ouvir, entender dos problemas e lá onde que as pessoas estão, que nós vamos para poder conhecer esses problemas, né? Mas é natural, né? E todo mundo sabe, eu sou evangélico, a gente fala de berço, porque eu nasci numa família evangélica, meu bisavô já era evangélico. Mas até assim, um pouco daquilo que acontece, enfim, a gente vai aprendendo. Hoje eu já, depois de ter participado de muitas festas, de muitos eventos, eu já conheço um pouco mais. Mas é natural, acho que o político ele tem que conhecer, dialogar e conversar com todos, independente de ter ou não religião. Essa relação ela é importante. E numa festa que é tradicional no Estado, é uma festa que ela movimenta muito, né? O padre disse que aproximadamente entre 400 e 500 mil pessoas passam no Muquem. 500 mil Movimenta milhões de reais. pessoas. Gente. Lá tem um shopping, o shopping do Muquem, que movimenta mais de 3 milhões de reais. Você imagina o tamanho dessa festa. E uma feira gigante. Então, acho que é importante, né, para conhecer e, claro, né, se Deus quiser, a partir do ano que vem, sendo governador, dar o apoio necessário para que não só essa festa, mas todas as festas
não só religiosos, mas possam ter o apoio do governo do Estado. É isso de conversar com todas as religiões ou com todos os sacerdotes. Sabe quem concorda contigo, Gustavo Mendanha? Jesus Cristo, que disse: a casa do meu pai tem muitas moradas. Não é verdade? Vem cá, eu vi, porque eu te sigo no Instagram, não é? Tá, não sei o que lá. E eu vi que você foi paraninfo. Foi a semana passada? Semana passada. Semana né? passada. Paraninfo de turma de quê? Os formandos estavam se graduando em? Contabilidade e pedagogia. Pedagogia. Exato. Paraninfo. Meu sonho é ser paraninfo. Chego em casa, tarde da noite, Eu acho minha que esposa... você poderia ser poderia, paraninfo né? de algumas turmas aqui em Goiás. Eu Inclusive, o dono da faculdade é meu amigo. Se você quiser, eu posso. Eu percebi um certo tom jocoso de ironia na sua fala, mas não tem problema não. Não, mas é meu sonho, cara. Cheguei em casa 3 da manhã, minha esposa, onde é que você estava? Aí eu falo, estava Paraninfo. sendo paraninfo, estava paraninfeando as pessoas, meu bem. Na verdade, você sabe que a formação superior, qualificação, enfim, ela é muito importante para que nós possamos, acho que, levar esse Estado para um novo momento, né? A educação, ela é a base, né, para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva, mais justa, enfim. E a universidade, ela tem um papel importante, né, na formação dessas pessoas que vão para a academia para aprender, enfim, algumas que já, depois de ter vivido uma vida, ela fala, não, agora eu quero, enfim. E é interessante, lá nessa formatura, inclusive, tinha lá um senhor, eu acho que meu pai, eu já contei a história do meu pai? Algumas vezes, mas conta Com novamente. relação a... Meu pai tinha o sonho que eu fosse um advogado. Sim, já falou. Já contei isso, né? Já contou. Eu contei que depois ele foi para a faculdade, né? O seu pai? É. Não, conta novamente, então. Não me lembro, me rapaz, fugiu agora. são tantas falas. Mas meu pai tinha um sonho de algum filho ser advogado, né? E eu comecei o curso de Direito, abandonei, acho que no 6º, 7º período. O meu irmão, ele fez Relações Internacionais e a minha irmã é formada em Administração. E todos nós nos formamos jovens, né? E meu pai, depois de uma idade adulta, meu pai acho que se formou com 57, 58 anos. Ele falou, ninguém quis fazer Direito, então eu vou fazer. E meu pai, ele se formou em Direito. E eu vi lá um senhor, provavelmente com um pouco menos da idade que meu pai se formou, mas eu acho que é interessantíssimo. Então, tanto os jovens quanto as pessoas que já lutaram, enfim, né, em alguma carreira, depois de uma certa idade, fazer a sua formação superior, um sonho que as pessoas têm, né? E é importante. Mais do que isso, eu acho que é qualificar as pessoas, né? E a universidade, as escolas profissionalizantes, enfim, escola do ensino médio, fundamental, todas são importantes. E nós temos que não só valorizar aqueles que fazem a educação, mas principalmente incentivar as pessoas a buscar essa educação. Eu sei, Gustavo. Olha, eu tenho um sonho, Gustavo. Eu e essa entidade chamada Povo, que é o seguinte, quer ver o Estado, quer ver o governo do Estado, o governo federal, os governos municipais investindo pesado em educação primária, você está me entendendo? Investindo em pesquisa. Afinal, estamos no século XXI, século da inovação, da tecnologia, e se nós perdermos essa oportunidade, porque o tempo está passando, vamos ficar para trás, não é? E é aquela coisa, ao investirmos em educação, a gente não está investindo no agora, a gente está investindo no futuro. Quando é que o Estado de Goiás vai investir pesado? Vai investir... Bom, a gente sabe, André, que o governo que aí está, o atual governador, ele é contra a educação, né? Ele não valorizou os servidores públicos, ele penalizou os aposentados e as aposentadas. Ontem mesmo eu estava reunido com algumas professoras que trabalharam a sua vida toda, se formaram e hoje foram penalizadas por este governo. Ele retirou os 2% que era para manutenção da Universidade Estadual de Goiás, então é um governo que realmente não é que fez pouco, não. Ele não só não fez, como vem fazendo contra, né? E é um compromisso que eu tenho, não só de valorizar aqueles que estão na ativa, seja aqueles que trabalham no ensino médio, seja aqueles que trabalham na Universidade Estadual de Goiás, nós precisamos de valorizar, precisamos daqueles direitos que são base, database, enfim. Nós precisamos de resgatar alguns direitos que foram retirados e que nós temos condições de poder retornar esse direito, e é um compromisso que eu fiz já, de retornar os 2% para a manutenção da Universidade Estadual de Goiás, que é um patrimônio do povo goiano, uma universidade que formou tantos professores, que colaborou tanto, né, para o desenvolvimento do Estado de Goiás, e que este atual governador era um compromisso que ele tinha, né? Mas tem uma coisa que a gente aprendeu com esse novo, com essa nova figura que antes de ser governador era uma, hoje ele é outra,
é que ele mentiu muito, né? E um dos compromissos que ele fez foi manter todas as estruturas que existiam, e a gente sabe que todo mundo sabe que ele está querendo acabar com a Universidade Estadual de Goiás. Gustavo, bate real aqui pra gente. O que a campanha de Gustavo Mendanha terá de diferente de todas as outras? Bom, além de esse espírito jovem que eu tenho, né, que é de realmente transformar a vida das pessoas, que é fazer políticas públicas que possam melhorar, enfim, fazer com que o Estado de Goiás possa voltar a ser competitivo, possa voltar a se desenvolver, crescer, a gente sonha em ter um Estado inteligente. Então, acredito que nenhum desses candidatos, com todo o respeito que eu tenho, tenha de verdade essa proposta de investir em tecnologia, de investir como meio para transformar a vida das pessoas. Eu falo sobre isso porque eu fiz isso em Aparecida de Goiânia. O nosso governo em Aparecida de Goiânia foi um governo que, primeiro, buscou tirar a cidade analógica para digital e a passos, eu diria, longos, né, que nós temos tido, de tornar a cidade de Aparecida uma cidade inteligente. Esse projeto ele continua de tornar Aparecida Smart Cities. Investimento em tecnologia, investimento em fibra ótica, investimento em câmeras de vídeo monitoramento, investimento em telemedicina, investimento em energias renováveis, né, essa questão da sustentabilidade que é tão forte, né? E, claro, o que a gente quer é que as pessoas tenham qualidade de vida. Eu não acredito que nenhum governador tenha esse viés que nós temos, de fato, como um projeto, enfim, prioritário de tornar o Estado de Goiás um Estado inteligente. Está ansioso para os debates? Cara, é tudo novo, né? Você sabe que entre município e Estado você tem algumas diferenças, né? Cada ente federativo tem a sua responsabilidade. E vou debater com uma figura que está, enfim, há quase 40 anos na vida pública, que tem experiência, mas que, enfim, provou ser mais do mesmo. Então, quero mostrar um pouco dessa faceta, né, que nós sonhamos para Goiás, apresentar ideias, fazer apontamentos daquilo que realmente não está acontecendo e mostrar para as pessoas, né, que nós tínhamos uma figura que, como parlamentar, tinha uma carapuça e, como governador, tem outra, né? Pessoa que enganou muito a população, se comprometeu em mudar muita coisa, em reduzir a carga tributária, em fazer um governo voltado para as pessoas. Ele fez uma panelinha, que na verdade hoje é um caldeirão, que tem lá várias figuras que estão aí há 20, 30, 40 anos na vida pública e que não apresenta um projeto que realmente busque colocar Goiás novamente nos trilhos. Então, ele teve a oportunidade dele, a única coisa que eu peço para as pessoas é a oportunidade de fazer diferente. E, claro, tendo um candidato que dispensou o voto, mais uma vez aqui frisar, eu preciso do seu voto. Como é que você explica, Gustavo, um governo que não foi, digamos assim, um sucesso, ter conseguido reunir tantos partidos em torno de si? A gente fica a se perguntar. Realmente, até um tempo atrás, muitos dos partidos que lá estavam criticavam, diziam que nunca estaria junto. Eu não sei qual foi a mágica que ele fez, né? Algumas coisas da política tradicional, né? O toma lá da cá, a troca de favores, enfim. A gente fica assim se perguntando, né? Um governo que deixou de pagar uma dívida externa, né? Tinha alguns empréstimos que, a partir da RRF, ele deixou, né? O Estado vai ter que pagar um dia, mas nesse período que ele foi governador, esses 4 anos, ele não pagou um centavo sequer dessa dívida. Para onde foi esse dinheiro? A gente não sabe. E eu realmente não sei qual foi o segredo de um governador que nada realizou, não tem uma grande marca, de ter conseguido aí cerca de acho que 12 partidos ou 13 partidos que estão em torno do seu nome. Eu realmente não sei o que ele fez. Olha, eu te perguntei dos debates, você estava ansioso para os debates, agora você vai revelar a receita para quem está nos ouvindo. Como é que um candidato se prepara para os debates? Você entra com a equipe numa salinha secreta, eles ficam te passando, te testando, como é que é isso? Na verdade, a gente tem estudado os números do estado de Goiás, acho que é importante, né, ter esse conhecimento. Entender um pouco, né, daquilo que quem está no comando do estado se comprometeu na última eleição, né, saber o que ele cumpriu, e aí já foi noticiado, né, em vários veículos que menos da metade daquilo que ele se comprometeu enquanto candidato, ele cumpriu, né. A grande marca deste governo foi enganar as pessoas na eleição, principalmente com coisas que ele batia em todas as eleições, né. Ele disse várias vezes que ia reduzir o ICMS do combustível, se não em todas as reuniões, que tínhamos a alíquota mais cara.
E depois que o presidente Bolsonaro mandou a medida, enfim, reduzindo, né, criando uma alíquota única, você vê que ele gosta de enganar. Ele fez um evento para dizer que estava assinando, né? Enfim, é uma pessoa que aprendeu muito, né? Com alguns velhos políticos, essa arte de enganar, essa arte de ludibriar, e talvez seja uma das grandes marcas de governo, a mentira. Mas a gente vai mostrar para as pessoas, né? Daquilo que não foi realizado, daquilo que não foi executado, do recurso que existe hoje em Caixa e que, por falta de planejamento e de capacidade, ele não conseguiu colocar esse recurso em execução de obras que seriam importantes para transformar a vida das pessoas. Vice definido. É o senhor Euler Cruvinel. Euler Cruvinel. Você conheceu o Euler? Conheci. A gente bateu um papo aqui de horas outro dia. Figura simpática. Sem dúvida. Um homem do setor produtivo, do agronegócio, foi deputado federal por 2 vezes, do sudoeste goiano, né? Além de ser uma pessoa que sempre acreditou, que sempre apostou, né, na nossa eleição e candidatura, é uma figura que chega para somar muito, né, com todos os líderes ali do sudoeste que já têm nos ajudado, mas é uma figura para representar o campo aí, né? Ele conhece o interior de Goiás e o agro com a palma da mão dele. Me deu uma aula aqui. Ele quase me formou em agronegócio em 1 hora de papo, que o cara de fato entende muito, né? Mas como é que se deu a paquera, a negociação para o Euler entrar na sua chapa? Na verdade, é o seguinte, a gente tinha alguns predicados que nós queríamos para esse candidato, né? Nós buscávamos uma figura católica, até porque, para não ficar esse negócio, né, uma chapa evangélica, para não criar esse ambiente, né, de disputa religiosa que nós não queremos, né? Nós buscávamos alguém que fosse realmente do interior do estado, até porque eu sou da região metropolitana, é onde está a nossa força, e nós precisávamos de alguém que pudesse ter essa cara do interior, né? E alguém que pudesse representar também o campo, o agronegócio. O Euler, ele soma muito essa candidatura. O Euler, como você disse, é alguém que conhece profundamente, né, o interior, os problemas, né? E é uma pessoa que chega para ajudar. A gente conversou muito, né, para tomar essa decisão. O Euler é alguém que sempre teve ali no meu radar, né, como uma das figuras que nós poderíamos ter na chapa. E o Euler chegou para somar, e é alguém que vai colaborar não só para vencer as eleições, mas, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro, ter uma posição estratégica, realmente, de protagonismo, né, dentro daquilo que nós queremos para o estado de Goiás. Cara, você tem desbravado o estado de Goiás. E qual o sentimento do produtor rural em relação ao atual governo? O governo poderia ter feito mais? Não tenha dúvida, né? O governo abandonou a infraestrutura, esse governo praticamente não realizou nada. Agora está dizendo que vai fazer, tem máquinas e tal, quer dizer, na eleição, né? Ele não conseguiu fazer essa máquina roncar, que deveria ter começado no primeiro dia de governo, né? Ele poderia já ter começado um planejamento para, no mais tardar, enfim, começar a executar obras no início, né, no primeiro ano de governo. Não conseguiu. E agora, nas vésperas das eleições, ele fala que vai asfaltar tudo, que vai tudo aquilo que ele se comprometeu nas eleições vai fazer agora. Agora? É uma brincadeira, né? E é mais uma tática, né, de quem aprendeu a enganar, quem aprendeu a atrair, né, os seus companheiros, né? Um governo que não representa aquilo que nós esperávamos, né? Ele trouxe a sua equipe toda de fora, ele não conseguiu executar as obras que ele se comprometeu, foi desastrosa a gestão na saúde, né? Ele não teve esse equilíbrio entre manter vidas e manter a economia ativa, enfim. Então, acho que por tudo aquilo que nós realizamos em Aparecida, né? Pelos 98% que nós tivemos na reeleição, e com esse time que nós estamos montando, principalmente valorizando os nossos líderes, valorizando os bons quadros técnicos que nós temos no estado de Goiás, a gente vai fazer uma campanha belíssima e, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro, fazer um governo que seja transformador, que leve essa infraestrutura, porque, de fato, as pessoas, os empresários em geral, não só do agronegócio, sentem esse abandono, né? O investimento em infraestrutura, como eu disse, né? Essa questão da energia, que é um problema sério, que os industriais estão sofrendo, né? Que onde gera riqueza, onde gera, emprego para as pessoas, né? E a mesma coisa no campo. Então, essa falta de diálogo que nós temos hoje com esse atual governador, que não visitou as cidades, que não permitiu o acesso dos empresários, dos produtores rurais no Palácio, né? E no ano da eleição ele fala que vai fazer diferente do que fez esses 4 anos.
Você garante que o Estado de Goiás vai investir pesado em infraestrutura? Bom, de investir em infraestrutura, melhorar a distribuição de energia elétrica, permitir que, principalmente o pequeno agricultor, o grande ele tem a sua maneira de buscar isso, mas de ter acesso a linhas de crédito, né? De alguma forma, nós privilegiarmos, né, na aquisição de produtos para as escolas, o pequeno e médio agricultor, né? Eu acho que isso é importante, né? Que essa agricultura familiar ela gera oportunidade de trabalho, né? Essa divisão de riqueza, né? E para o grande a gente ter esse diálogo aberto, né? A desburocratização que é tão importante, enfim, facilitar para que eles possam produzir. Agora, nós precisamos de criar aqui um ambiente para que nós possamos receber as agroindústrias, para que esse produto não saia in natura do Estado de Goiás, nós perdendo valor agregado e, claro, perdendo emprego. Então, nós vamos trabalhar aí para que o agronegócio, que é a força motriz desse Estado, né, na sua pujança, na sua robustez, eles possam aumentar a sua produção e gerar riqueza para o nosso povo. O agronegócio, de fato, é o coração de Goiás. Agora, falando um pouco mais além, falando para o Estado inteiro, falando para essa capital extraordinária que é Goiânia e a região metropolitana, acho que foi no nosso último podcast, no último episódio, você disse o seguinte: o melhor programa social é o emprego. Ok, todos concordamos, né? Eu acredito que todos concordamos quanto a isso. Mas, na prática, o que é que você fará para restaurar o crescimento econômico nós precisamos de criar um ambiente de negócio, né? Então, primeiro é o diálogo. Então, a gente tem que conversar com o setor produtivo. Você tem que falar com os industriais, você tem que falar, enfim, com os comerciantes. A gente tem que entender o que está travado, o que impede, né? De ampliar o número de lojas, de ampliar a produção, enfim. A gente já sabe um pouco disso, né? A falta de energia elétrica é um problema sério para as indústrias. Tem muitas indústrias que estão ou não se instalando em Goiás, ou algumas até deixando o estado de Goiás. Porque, na verdade, quando você tem que comprar geradores, né, a sua empresa funcionar a partir dessa energia, você aumenta o custo. Nós precisamos de ter energia limpa, nós precisamos de ter alguns mecanismos para poder melhorar a produção de energia e a distribuição, que é um problema sério. Então, nós temos que cobrar das duas empresas, porque uma produz a maioria da energia que é gerada em Goiás, você tem algumas outras empresas que trabalham, mas é uma que representa a maioria, e também na distribuição. Esse é um problema sério que nós temos que enfrentar, porque as indústrias reclamam muito dessa falta de energia elétrica. A questão da qualificação profissional é outro problema sério que nós enfrentamos no estado de Goiás. Então, nós precisamos de potencializar, seja a partir do Sistema S ou de parcerias com o governo do estado, ou o próprio governo do estado, oferecendo essa qualificação profissional e criar esse arranjo importante. Entender a vocação de cada região, a partir dessa vocação a gente atrair investimento e, claro, eu sou um defensor dos incentivos, principalmente regionalizado. Você tem algumas regiões do estado que, para a gente poder levar emprego, a gente vai ter que levar esse incentivo regionalizado e potencializar algumas coisas que nós temos no estado de Goiás, por exemplo, o turismo. Você pega o Nordeste goiano, é uma região bastante carente, talvez a mais carente do estado, e que tem o turismo uma força. Inclusive, o turismo é uma das formas de você distribuir mais riqueza, né? Nós precisamos de potencializar isso como? Investindo em infraestrutura, investindo na qualificação profissional dessas pessoas e gerando, de alguma forma, né, comunicação para mostrar o que nós temos de tão rico no Nordeste goiano. Eu estava agora no Muquem, eu não consegui dormir lá, eu fui dormir num hotel de frente para o lago. Eu pensei que você estava acampado, cara. Cara, eu não acampei lá. Eu até queria ter acampado, mas de última hora a gente não conseguiu lá. Mas eu fiquei num lugar tão belo que eu não conhecia, nunca tinha visto lugar nenhum. A gente precisa, de alguma forma, levar essa informação para as pessoas, o que nós temos. Porque muitas pessoas viajam para outros estados, enfim, vão continuar viajando, mas tem muita coisa bela em Goiás para ser mostrada e para as pessoas conhecerem. E a gente só vai conseguir a partir de informação, enfim. Levar essa comunicação para as pessoas. E, de alguma forma, eu acho que ajudar para que isso possa acontecer. Eu acho que nós precisamos de trabalhar isso. Nós precisamos de gerar riqueza para o nosso povo. E, de fato, gerar a oportunidade das pessoas também, as pequenas pessoas, também começar os seus negócios. Não só a partir desse incentivo aos grandes, mas também aos pequenos. As pessoas pequenas também têm que ter acesso a linhas de crédito.
Elas precisam de ser orientadas. O Sebrae faz isso e nós temos condição de fazer esse arranjo. Além do arranjo produtivo local. E aí você tem uma infinidade de coisas que é produzida no Estado e que nós precisamos de ajudar essas pessoas. O mel que é produzido, a cachaça que você brinca muito, a gente tem acho que mais de 1.000 alambiques no Estado de Goiás. Orizona é conhecido no país inteiro, Orizona é conhecida, né? A gente precisa de potencializar isso. A questão da pesca. Você tem alguns locais em Goiás que pode ser potencializado, mas precisamos também, de alguma forma, gerar competitividade. Você tem uma região do estado, divisa com Minas, que você tem ali alguns produtores de pesca. Só que no estado de Goiás a alíquota é de 7%, lá em Minas, salvo engano, a alíquota é de 2%. Como é que você vai gerar competitividade? Você precisa de pensar tudo isso, né, para a gente poder realmente fazer o nosso estado de Goiás voltar a crescer. E nós precisamos de competitividade. Então, a gente discutir essas alíquotas, discutir esses incentivos, a qualificação profissional e o investimento em infraestrutura, que é muito importante. Cara, tem um número assim, muito impressionante, eu até separei aqui. De fato, é uma estatística robusta, né, de cair o queixo, que é o seguinte: quando você assumiu a prefeitura de Aparecida tinha 36 mil empresas. Quando você deixou a prefeitura, Aparecida possuía 68 mil empresas. Ou seja, um saldo de 32 mil empresas, quase 100%, né? Você quase dobrou o número de empresas. Como é que vocês conseguiram produzir esse milagre econômico em Aparecida? André, eu vou assim, primeiro a dizer que foram passos que foram dados ao longo dos últimos anos. Então, não vou dizer que acontece só por conta da nossa gestão. Então, tem algumas coisas que ocorreram em Aparecida que foi, eu acho que, servindo de tijolinho para a gente chegar nesse momento tão importante. Então, desde a política pública de industrialização da cidade, que começa com o saudoso prefeito Norberto Teixeira, que instalou o primeiro polo industrial na cidade, enfim, isso foi acontecendo, outros prefeitos foram trabalhando isso. A chegada do Maguito na cidade é importante, porque o Maguito começa algo que potencializou a industrialização e que nós demos sequência, que foi melhorar a vida das pessoas. Então, a indústria, para ela chegar numa região, ela precisa de energia boa, ela precisa de infraestrutura para escoar essa produção e ela precisa de trabalhadores, né? E, claro, uma agenda de facilitar essa instalação dessa empresa. A industrialização da cidade, alguns falam assim, mas você dá um incentivo só para o grande. Mas quando chega uma grande indústria, as pessoas têm que entender que uma grande indústria contrata centenas de pessoas. E essas centenas, milhares de pessoas, aonde elas vão consumir? No mercado local. Então, o trabalhador, por exemplo, pega uma empresa grande, Mabel, Arroz Cristal, uma grande multinacional, uma grande indústria, ela contrata dezenas, centenas, milhares de pessoas. Essas pessoas elas vão consumir no mercado da cidade, na sapataria da cidade, na Thaís Calçados. O cara vai cortar o cabelo no barbeiro da cidade. Então, você gera um ciclo virtuoso, não é? E é exatamente isso que nós queremos. Quando você começar a levar grandes indústrias, por exemplo, para a região metropolitana do Planalto Central, essas pessoas vão consumir aonde? Vão consumir em Águas Lindas, vão consumir em Novo Gama, vão consumir em Valparaíso, em Planaltina de Goiás, em Padre Bernardo. Então, a gente precisa de levar indústria, precisa de levar empresa. A partir do momento que a gente levar essas grandes empresas, você vai ter uma cadeia de outras atividades comerciais que vão acontecer fora, claro, porque a indústria em si ela vai precisar de outras coisas, ela vai precisar de embalagem. Então, a industrialização de Aparecida, ela potencializou o crescimento. Porque quando foi chegando 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes indústrias, essas indústrias contrataram milhares de pessoas que passaram a consumir. Um supermercado só lá na Cidade Livre já não era suficiente, teve que ter outro supermercado. Uma sapataria só no centro de Aparecida não foi suficiente, teve que ter 2, 3. Um açougue só, não é? Quer dizer, você começou a ter dezenas, centenas, no nosso caso, milhares de outras empresas que foram abrindo as suas portas e gerou um grande ciclo virtuoso. E esse progresso que nós alcançamos, de 35 mil empresas ativas, hoje, na verdade, para mais de 70 mil empresas ativas. Ele não precisa te conhecer para perceber que quando você começa a falar de economia, de desenvolvimento econômico, você se empolga e desanda a falar, e começa a falar, e falar. É o grande tema da sua campanha, da mensagem que você quer passar para os goianos, uma retomada econômica, um novo período de prosperidade? Eu acho que tem duas coisas que estão ferindo muitas pessoas. A falta de emprego e renda e a falta de acesso à saúde.
talvez sejam dois temas que as pessoas querem ouvir, querem solução e querem que isso realmente lá na ponta funcione. E nós vamos nos propor a resolver esses problemas. É óbvio que outros temas virão, que são também importantes e relevantes, né? A educação, essa questão de tornar o Estado inteligente, a manutenção, né, daquilo que nós temos construído ao longo dos anos para dar segurança para as pessoas. Enfim, acho que tem políticas públicas voltadas às mulheres, aos animais, enfim, às crianças, acho que tudo, políticas públicas sociais, tudo isso é importante. Mas essas duas coisas são importantes, né? A geração de emprego e renda e o cuidar das pessoas na saúde. Você tem a questão que esse governo praticamente não fez, está dizendo que agora vai fazer as políticas habitacionais. Tem muita coisa para a gente poder falar, mas essas duas coisas têm muita força porque as pessoas estão machucadas pela falta de emprego e pela forma que têm sido tratadas na saúde. Gustavo, saiu o número, hein? 51. 51. Uma boa ideia? Cara, você já leu Isaías 51? Não. Que diz Isaías 51? É um bom texto. Depois você leia. Vamos Eu vou inserir na Bíblia na sua vida, né? Por favor. Nós já falamos sobre o rei Salomão. Rei Salomão. Sabe que eu me inspiro um pouco no rei Salomão, eu tenho o mesmo defeito dele. A gente erra da mesma coisa. Sabedoria. Isso. Esse é o meu erro. Mas 51, que tal? Cara, é um número que vai, eu tenho certeza, impactar a vida das pessoas, né? A gente está sonhando em ter um estado diferente. Eu fui do MDB muitos anos, vale dizer que é o 15 invertido, né? Que coisa maravilhosa, que sacada, é verdade, é verdade. E o jingle? O MDBista, já que não pode votar no 15 agora, porque infelizmente o partido que sempre foi protagonista em Goiás se tornou antagonista. Você sabe que eu aprendi com o Maguito Iris, com o MDBista? Bom, a gente podia até perder a eleição, mas não perdi a coragem. Infelizmente, nessa eleição agora, o MDB perdeu a coragem e está fora do pleito. Mas o 51 é o 15 invertido, então os MDBistas podem dedicar o voto aí ao 51. Sem dúvida. E o jingle tá na ponta da língua, Gustavo? Já sei o que eu quero, já sei quem é que ganha. Voto 51, é Gustavo Mendanha. Que coisa maravilhosa. Tem como colocar no fundo aí, diretor? Tampa minha voz, diretor. Olha, você no cassino do Chacrinha, você não ia tomar buzina não, viu? Afinadinho, gostei, viu, meu irmão? Essa música ficou muito boa, né, cara? Ficou demais, cara. E pega, né? É o Presida Braga que escreveu, né? Cara, a letra é dele, a música também, né? A voz é do Felipe Duran, mais conhecido como William Borges. Agora não usa mais William Borges, não, né? Felipe Duran. Canta muito, né? E vai vir outras músicas, né? Na verdade, a mesma música, né? Com outros ritmos. Daqui a pouco vamos ter muita coisa aí para o jovem, para você que é um cara mais pensador. Eu gostei. Gustavo, você acabou de nos falar do milagre econômico de Aparecida, como vocês fizeram, não é? Para superar a pandemia, superar a crise, porque desde 14 o Brasil está fundado numa crise, né? E sem perspectiva, isso é o mais doloroso. E Rio Verde, né, o seu vice, Euler Cruvinel, Rio Verde simboliza a prosperidade do campo, a força do agro. Dá para repetir a experiência de Aparecida e de Rio Verde em outras cidades de Goiás e no estado de Goiás? Não tenha dúvida, né? Rio Verde também experimentou esse milagre econômico. Uma cidade pujante que tem no agronegócio enfim, essa força, essa pujança, né? Teve figuras também que foram importantes, né? Aquela cidade é um celeiro de bons políticos, né? O Euler, o doutor Juraci, o Oswaldo, para citar aqui 3 figuras que estão conosco e que tem uma história com a cidade, né? É uma cidade que tem essa particularidade, né? Uma vocação diferente, mas também que sofreu, ou que recebeu esse milagre econômico. Vem cá, como é que você tem analisado as pesquisas? 2 perguntas. Primeira essa e a segunda, como é que você lida com a arrogância alheia motivada por essas primeiras pesquisas? A arrogância te incomoda, Gustavo? Rapaz, o salto derruba as pessoas, né? A gente já viu muitas pessoas que começaram com salto e que... Na política, no futebol e na vida, né? Eu fico muito tranquilo e muito seguro. Você sabe que cada pesquisa tem a sua metodologia e você tem aí pesquisa para quase todos os gostos, né? Mas em todas, eu sempre tive em segundo lugar
em todas nós estamos, mesmo com o nível de desconhecimento crescendo, né? E com a rejeição muito baixa. Eu acho que esses ingredientes aí, eles cheiram a uma vitória. E se Deus quiser, nós vamos vencer as eleições e vamos trabalhar muito por esse povo goiano. Cara, todo o teu plano de gestão, o nome da tua coligação é esse, não é? Todo o teu plano de gestão, teu plano de governo está baseado na ideia de um Estado inteligente. Explique-nos, Gustavo Mendanha, o que seria um Estado inteligente? É um estado onde as coisas funcionem, muito simples. É um estado onde as pessoas elas se sintam felizes, elas tenham acesso aos serviços que o Estado deve oferecer. É um estado onde as pessoas tenham oportunidade de emprego. É um estado onde as pessoas tenham voz. É um estado onde as pessoas sejam respeitadas. Um estado inteligente é um estado, claro, que tem tecnologia. É um estado onde as pessoas elas possam, né, experimentar tudo aquilo que o Aparecidense experimentou. A gente trabalha com a perspectiva realmente de levar o Estado a um patamar onde a tecnologia seja utilizada, onde as pessoas possam se beneficiar desse trabalho que será feito. E a gente conseguiu fazer isso em Aparecida. Lá atrás, quando eu fui candidato a primeira vez a prefeito de Aparecida, a gente falava sobre a cidade inteligente. Isso parecia algo abstrato, algo distante, algo que não iria acontecer. Aconteceu. Aconteceu e mudou a vida das pessoas. Mudou no acesso das pessoas aos serviços, mudou na utilização da tecnologia para reduzir e combater a criminalidade, aconteceu na otimização de recursos. A gente utilizou isso para enfrentar a pandemia. Você tinha mapeamento de calor, você tinha telemedicina, você tinha tudo isso que a tecnologia oferece. Enfim, é isso que nós queremos para o Estado, um Estado inteligente, um Estado onde a vocação seja utilizada para benefício das pessoas, né? Um Estado onde a gente tem acesso à transparência, onde a governança digital seja implementada. E a gente pode fazer porque a gente fez em Aparecida. Então, fala assim, vai colocar 24 mil câmeras no estado? Vamos. Nós colocamos mais de 3 mil em Aparecida, 650 só nas ruas e avenidas. Mas isso vai ajudar? Vai ajudar sim. Aparecida reduzimos a criminalidade. Aparecida tem mais câmeras do que Goiânia, né? Aparecida é a cidade que tem mais câmera per capita do Brasil. Isso é coisa de louco, cara. Aparecida, Goiânia tem 50 e poucas câmeras. Aparecida tem 650 só nas ruas e avenidas. E mais quase 3 mil em escolas, UBSs, hospitais. Todos os equipamentos públicos da cidade têm vídeo monitoramento. E com inteligência artificial, que é diferente, né? Não é você ter essas câmeras todas para uma pessoa... Uma não, seria várias pessoas ficarem... Não, você tem inteligência que faz a leitura de face e os mandados de prisão em aberto que tenham, por exemplo, você pode... identificando, tirar essa pessoa de estar na rua, você tem padrão de agressividade, você tem leitura de placa, então a pessoa que tem um veículo roubado e faz o boletim de ocorrência, esse veículo entra, né, no rastreamento da inteligência artificial. A gente já conseguiu elucidar homicídio em Aparecida. Teve um homicídio de um casal, um agente penitenciário, e a gente fez uma busca, né, naquele período que houve o homicídio aproximado. E você viu os veículos que passou, a partir disso a gente conseguiu chegar no autor do crime. Então isso que é o que nós queremos. Utilizar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, na segurança, na educação, na saúde, no acesso ao serviço, na abertura de empresas, na desburocratização. E o Estado inteligente é utilizar tudo que nós temos de ferramentas e tecnologias para melhorar, para facilitar a vida das pessoas. Nós vamos fazer isso. Gustavo, olha, a crise, a situação do país, ela tirou das pessoas a capacidade de sonhar. Isso é muito triste, né, cara? A gente sabe das nossas vidas. Quando a gente perde a capacidade de sonhar, a gente entra em depressão, a gente não consegue acordar cedo para trabalhar, a gente não faz o nosso trabalho bem e tal. Você tem um segredo já para inspirar as pessoas, para devolver a capacidade de sonhar a elas durante essa campanha, cara? Eu acho que é a nossa tarefa. Mostrar que é possível fazer diferente. É possível renovar a política no estado de Goiás. É possível ousar e pensar em levar Goiás para um outro nível. É possível. A gente fez isso em Aparecida. Começa com Maguito, enfim. A gente conseguiu fazer com que Aparecida se tornasse uma cidade altamente competitiva. Nós conseguimos melhorar o acesso das pessoas à saúde. Você imagina que hoje, quem faz a gestão do Hospital Municipal de Aparecida, Iris Rezende Machado, é o Hospital Israelita Albert Einstein. O primeiro equipamento público do país
gerido pelo Hospital Albert Einstein, porque todos os outros eram em São Paulo. A gente elevou muito o patamar. A gente conseguiu colocar a Aparecida no outro nível. E foi por isso que nós tivemos lá 98% dos votos da cidade. As pessoas acreditavam, porque viram o nosso trabalho ser realizado. Não são seus olhos azuis, é trabalho, né? Cara, até porque eles não são azuis. Qual a cor deles, querido? São azuis cores do céu. Engraçado, muita gente fala que o olho é verde, aí eu falo, brincadeira. Bom, eu acho que é isso. A gente conseguiu mudar um paradigma de um cidadão que era estigmatizado. Um cidadão que tinha vergonha. E as pessoas tinham pena de quem morava em Aparecida. Hoje não é só um negócio que chama orgulho, não. Hoje as pessoas querem viver lá. É isso que a gente quer para o Estado. E claro que a gente tem que entender todo esse ecossistema do Estado, do agronegócio, da indústria, do comércio varejista, do comércio atacadista, entender o transporte, entender os desafios, essa questão de como criar esses arranjos, de como fazer o Estado mover. O Estado parou, o Estado estava seguindo, a política às vezes atrapalhando, o gestor, mas estava seguindo. Entrou um cara e parou. O maquinista entrou e travou a máquina. Nós estamos parados. Se você pegar o Estado de Goiás há 4 anos atrás e pegar o Estado hoje, é o mesmo. Não mudou a malha viária, não melhorou a saúde. Pelo contrário, piorou. E as pessoas estão sentidas com isso. Então, um Estado que só pensa, enfim, em vender algo que não é verdadeiro. A gente precisa de sonhar, cara. Você tem razão. Nós precisamos de sonhar. Nós precisamos de voltar a ter esperança. Nós precisamos de voltar a acreditar nesse Estado. E muitas pessoas deixaram de acreditar, porque nós temos um governador que é arrogante, prepotente, uma pessoa que se acha acima da verdade e que não conseguiu conduzir bem esse grande Estado. E é uma pena, porque as pessoas acreditavam nesse cara, que enganou muito, traiu os líderes, trouxe gente de fora e não fez a diferença. Tinha um programa de uma pessoa que eu assistia muito, chamada Roberto Justus. Você conhece? Conheço. Como é que chamava o programa? O Aprendiz. O Aprendiz. O que ele fazia quando a pessoa não conseguia cumprir bem a sua tarefa? Demitia pessoas. Governador, espero que no dia 2 de outubro você seja demitido do cargo de governador porque você não conseguiu cumprir bem a sua função. O menino tá com tempo de bola, né? Pegando só na puxeta. Gustavo, para a gente finalizar o nosso podcast, 4º episódio do Goiás Pode Mais, eu quero que você mande uma mensagem para a gente desse Goiás a fim de marcar o começo da sua caminhada, o começo da sua campanha. Então fique à vontade, a câmera é toda sua, o podcast é nosso, meu, seu e de todos desse estado. Por favor, passa a fita, Gustavo. Meus amigos, minhas amigas que estão nos assistindo agora, a gente acredita muito que Goiás pode mais. Acreditamos no potencial que nós temos. Acreditamos nas pessoas acima de tudo. E diferente de um político do Estado, eu preciso do seu voto. O que eu peço é uma oportunidade de governar o Estado de Goiás, assim como nós governamos em Aparecida de Goiânia. De fazer pelas pessoas aquilo que elas precisam. De cuidar, de proteger, de fazer com que o Estado de Goiás as pessoas possam voltar a sorrir. E junto com você, que estará junto conosco nos 246 municípios do Estado de Goiás, trabalhando, lutando, sonhando, para que nós possamos fazer, de fato, o nosso Estado, novamente, um Estado onde as pessoas se sintam felizes, onde as pessoas estejam bem e, acima de tudo, que elas possam acreditar no líder que está governando o nosso Estado de Goiás. Por isso, com muito carinho, com muita humildade, peço o seu voto para governador do Estado de Goiás, número 51. Valeu, Gustavo! Goiás pode mais! Sobe o jingle, diretor! É o Goiás.